na Beauty Fair. O programa tá imperdível, tem outras dicas durante toda a nossa programação até as 2h30 da tarde. Fica comigo, porque pra mim você é muito importante, viu? E a gente já começa o nosso bate-papo com a sugestão de uma telespectadora, que é a Poliana, lá de Goiás. Um beijo pra Poliana. Ela sugeriu vários assuntos e 3 deles estão bem interligados: diabetes, hipertensão e obesidade. Pra gente entender como esses fatores se unem e os impactos que eles podem causar à nossa saúde, eu converso com o endocrinologista Derek Camargo. Seja muito bem-vindo, doutor. Te convido para sentar. Obrigado. Ainda em tempo, feliz ano novo. Obrigado, para você também. Muito obrigada. Tem tempo, né? Faz um mês, mais ou menos, que eu não venho. Né? Foi ano passado que você veio, finalzinho do ano passado, Exato. né? O tempo para você tá passando rápido ou devagar? Tá passando rápido. Para mim também. Muito rápido. Nossa, de repente a gente já tá na metade de janeiro, né? Exato. Para mim começou a passar depois dos 40. Depois dos 35, assim, anos, mais ou menos, começou a passar muito rápido. Né? Eu ainda não cheguei lá. Tenho certeza. Parece, né? Mas realmente o tempo vai passando mais rápido quando a gente vai ficando mais velho, né? Eu Exatamente. acho que talvez seja pela vontade de permanecer aqui. Exatamente. E é por isso que a gente vai conversar hoje sobre essas doenças, porque a gente quer permanecer vivo e com qualidade de vida. Diabetes, hipertensão, obesidade, tá tudo junto. Tudo interligado, tudo interligado. Aliás, a obesidade é o que geralmente desencadeia tudo isso. Desencadeia a hipertensão, que é a pressão alta, né, no sangue, e também desencadeia o diabetes. O diabetes é uma doença que a gente consegue controlar bem facilmente, na verdade. O problema é que demanda muita disciplina. Então, o paciente às vezes não tem tanta disciplina, a gente entra com algumas medicações e tudo mais, mas principalmente o diabetes é muito fácil de controlar. A gente consegue a gente tem um manuseio muito fácil, né? Depende mais da alimentação, atitude, disciplina, mas dá para controlar bem. Existem 2 tipos de diabetes. Isso, diabetes tipo 1 e tipo 2, né? O tipo 1 geralmente acontece mais na infância já. A pessoa não produz nenhum tipo de insulina, não consegue produzir insulina, né? De jeito nenhum. Então, é uma condição que ela nasceu, uma doença autoimune, não tem muito o que fazer, né? Ainda não temos cura para isso. No caso desse, a gente tipo não consegue cuidar, né? Assim, cuidar não, a gente consegue, mas a gente não consegue mudar essa situação. Não tem cura, mas assim, a gente consegue manusear infundindo medicação da pessoa mesma. A pessoa vai ter que tomar insulina pro resto da vida. E aí o tipo 2 é um tipo adquirido durante a vida. E aí está muito relacionado com estilo de vida, alimentação, exercício físico e também que daí depois entra a hipertensão junto, mas principalmente estilo de vida. Então, por isso que a gente consegue controlar muito. A pessoa até secreta a insulina, mas às vezes não consegue absorver a glicose por conta de tecido adiposo, porque ganhou peso, né? E aí entra a obesidade, né? Ou seja, uma pessoa que está em ordem, que está magra, que faz atividade física, ela não adquire diabetes tipo 2? Dificilmente. Aí o que acontece aí, com o tempo, ela pode ter uma tendência maior a diminuir a produção de insulina do corpo e acaba até desenvolvendo mais um pré-diabetes ou então um diabetes muito brando, que facilmente a gente controla até com alimentação, né? Mas, em geral, assim, maioria esmagadora acontece por conta de estilo de vida. Então, obesidade é uma delas, né? Não fazer exercício físico, dormir mal, comer muito carboidrato e açúcar, farinha branca, pão, pizza, macarrão. Isso vai fazer com que o nível glicêmico suba muito e a insulina não dê conta de absorver essa glicose, né? Perfeito. Doutor, eu sei que você tem uma experiência clínica enorme, né? O consultório lotado, muita gente que passa lá e tem lá sua transformação de vida, de condição física muito grande, né? Você já deve ter ouvido as pessoas falando: não consigo, doutor, deixar de comer essas delícias, eu adoro, eu sinto necessidade de uma massa, eu sinto necessidade de comer um doce. Tem alguma coisa que a gente precisa saber para trabalhar, para perder um pouco dessa vontade? Existe isso? Existem até medicações também para isso, inclusive fitoterápicas, né? Medicações que são à base de planta e tudo mais. Mas principalmente é o autocontrole. Eu costumo dizer que açúcar e farinha branca, que seria massa, né? Eles são como qualquer outra droga, essas drogas ilícitas que a gente conhece, cocaína, êxtase, essas coisas assim. Quanto mais você consome, mais você vai ter vontade de consumir. Porém, tem uma regra muito clara que diz que se você conseguir ficar 20 dias controlado e não comer açúcar, não comer farinha branca, a vontade vai passando. E o estímulo dessa vontade vai passando também. Então, a pessoa tem que se controlar. Quando a gente não consegue se controlar, a gente tem uma medicação muito boa chamada picolinato de cromo. É uma medicação muito boa, natural, que a gente consegue fazer com que a pessoa
diminua a vontade de comer doce. Então, a gente mesmo? manipula junto isso numa fórmula com algumas outras coisinhas. É bem legal, é bem bacana. Eu sempre ouvi falar de picolinato de cromo, mas eu não entendia bem pra que servia. Ele ajuda a tirar a vontade de comer doce, principalmente, né? Olha que É joia. bem bacana, é bem bacana. A gente usa bastante no consultório. Mas tem que ser manipulado, né? Manipulado, é. Geralmente é manipulado. Acho que, se não me engano, tem para comprar também fitoterápico em farmácia, mas geralmente a gente põe manipuladinho, a dose específica para a pessoa, é bem bacana. Ah, já. A gente sabe que obesidade é uma doença, tem gente que fica chateada, né? Fala assim, nossa, isso é gordofobia, por que ficam pegando no meu pé? Mas assim, gente, é porque realmente tem CID, Código Internacional de Doença, e a gente quer que todo mundo seja saudável. Eu quero que você seja saudável, assim como eu quero que as pessoas que estão à minha volta, que eu amo, sejam saudáveis, tá? Mas eu sei também que é difícil emagrecer. Para quem é obeso e se reconhece obeso desde sempre, a dificuldade é muito maior. Eu me lembro quando existiam uns medicamentos controlados, aqueles que eram altamente viciantes, Sibutramina. Não, antes disso ainda escitalopram. tinha. Tinha umas coisas mais pesadas, que terminava com ina também. Como é que era o nome? Anfepramona, Anfeproporex, anfetaminas, né? As pessoas achavam que tinham ali uma fórmula mágica, mas a gente via que existia muito efeito sanfona, né? Emagrecia e depois engordava de novo. Quando foi proibido, quem era obeso entrou em parafusos. O que a gente tem hoje que realmente seja eficiente para combater a obesidade? Só falando um pouquinho dessas medicações, essas medicações elas causavam o chamado efeito rebote. Então elas inibem muito o apetite, inibem, você não come, não consegue comer mesmo e tem ação do sistema nervoso central. Então inibe o apetite, inibe. Quando você para de tomar, o apetite vem a toda. Então você emagrece 10 quilos com o remédio, para o remédio, engorda 15, né? É o famoso efeito rebote. Hoje em dia, as principais medicações que a gente tem são as liraglutidas e semaglutidas, mais conhecidas como Saxenda e Ozempic. Saxenda, Victoza e Ozempic. Hoje são as medicações que mais entregam perda de peso, né? Aí quando eu falo isso, as pessoas têm que entender que não é só isso que tem que ser feito, né? Elas tiram muito apetite, elas são saciatogênicas, então elas dão muita saciedade, mas a pessoa tem que estar com o metabolismo inteiro completo. Então ela tem que ter uma reposição hormonal bem feita, tem que ter uma reposição de vitaminas, reposição de minerais. O corpo tem que estar funcionando, metabolismo alto, porque não adianta só tirar fome, né? Você tira a fome do paciente, ele come menos, mas o metabolismo está lento, vai perder 1,5 kg em 3 meses. Aí fala, pô, não funcionou para mim, né? O metabolismo, a gente mexe nele, aumenta bem o metabolismo como? Reposição de vitaminas, hormônios, minerais, principalmente. Tira um pouco a fome, aí ele vai conseguir emagrecer 10, 15, 16 quilos aí em até 3 meses, né? Mas dessas injeções, que a princípio elas são off-label ainda, porque elas nasceram para diabetes, né? Isso, agora já não estão mais. Agora a FDA americana, que seria a Anvisa americana, ela liberou para o uso de controle de peso há uns 2 anos, mais ou menos. Mas ainda não está tão difundido. Mas elas começaram para diabetes, né? A gente sabe que elas causam lá um certo mal-estar, um enjoo, e a pessoa não consegue comer muito. Mas elas também causam efeito rebote? Não, elas não têm efeito rebote porque elas não têm efeito em sistema nervoso. Então elas só têm efeito mesmo no sistema gástrico, né? Eles diminuem a velocidade da nossa digestão. Então parece que você está saciado o tempo inteiro, por isso que a gente nomeia ela como um saciatogênico, que é uma medicação que dá muita saciedade. Em relação aos enjoos, dá enjoo quando mal utilizado. Geralmente, se você utiliza com acompanhamento, segue direitinho o que o médico falou e o médico tem experiência com essa medicação, dificilmente a pessoa tem enjoo 2, 3 dias. Depois não tem mais, a medicação fica bem tranquila, aí dá bem tolerável, né? Perfeito. Eu aprendi aqui no Vida Melhor, inclusive, que a gente tinha uma sensação de saciedade quando o alimento batia na parede do nosso estômago e mandava mensagem para o nosso cérebro. Isso. Aí eu tô pensando, a pessoa toma lá essas injeções, então ela não tem essa vontade durante o tempo que ela tá usando. Mas é que quando ela para, o estômago dela continua daquele tamanho grande. Se ela não encher, ela vai continuar com vontade de comer, não? Exato, é exatamente isso. Quando bate na parede, o estômago manda o recado e aí fica saciado, né? É exatamente isso que você falou, mas essas medicações, elas funcionam diferente. Elas deixam o processo digestivo mais lento. Então, o processo de digestão fica lento, então parece que você o tempo inteiro está saciado, porque a digestão está sendo feita. Não, durante o uso eu entendo, mas e quando para? Quando para, como é que o organismo vai entender que comeu só um pouquinho e tem que parar de comer? Esse é o problema, por isso que a gente tem que se reeducar. A intenção quando a gente pensa numa medicação para emagrecer é que a pessoa emagreça, aí depois que ela emagreceu, ela já está comendo menos, já está mais acostumada com aquela rotina de comer menos açúcar, menos farinha branca, já está entrando no ritmo. Aí a gente vai tirando a medicação e essa pessoa continua comendo assim, né? A medicação não precisa ser feita para sempre, apesar que o Ozempic pode ser usado para sempre, por exemplo, né? É uma medicação que tem muita segurança, não inibe a produção de insulina, como muita gente acha, então ela pode ser usada para sempre, mas não precisa ser usada, né? A pessoa entrou no ritmo, acertou a alimentação, tudo, ela vai conseguir comer direito depois, essa é a nossa intenção, né? E também porque é caro
cara pra caramba, viu, gente? Então não se anima não, falando assim, oba, vou usar o Ozempic pro resto da vida, porque é caro. É caro. Né? Não é barato, não. Então, tem que saber disso. Pensando em combater diabetes, obesidade, hipertensão, a cirurgia bariátrica é uma boa solução? Ela é uma solução em casos extremos, né? Eu não sou contra a bariátrica. Muita gente fala dele que é contra a bariátrica. Eu não sou contra, né? Mas eu sou a favor de quando ela vem para salvar a vida mesmo do paciente. Por quê? Quando a gente pensa em bariátrica, a gente pensa que a pessoa vai parar de absorver o carboidrato. A glicose, vai parar de absorver e aí vai emagrecer. Mas ela para de absorver tudo, para de absorver vitaminas, minerais, essenciais, para de absorver tudo, hormônio. Então ela vai ter um déficit para o resto da vida e vai ter que o resto da vida repor tudo isso. E geralmente injetável, porque a absorção pelo estômago é praticamente nada, né? Porque ela fez a cirurgia bariátrica. Então esse é o problema da bariátrica. Aí, se você me Mas se ela estiver bem acompanhada, existe exceção, né? Sim, não. Aí é que vai ter que o resto da vida fazer reposição, né? Então o cara vai ter que fazer reposição, às vezes, hormonal pro resto da vida, vai ter que fazer reposição de vitaminas pro resto da vida. E sempre, geralmente, injetável. Aí, se você me permite falar sobre uma medicação nova que está entrando no mercado, ela chama Tirzepatide. É uma medicação que vem e promete acabar com muitas cirurgias bariátricas. Como é que chama? Tirzepatide. Tirzepatide. Já tem no Brasil? Já está em testes no Brasil e nos Estados Unidos. Os Estados Unidos deve liberar 2023, aqui no Brasil provavelmente 2024. A USP está fazendo teste agora. O que faz essa medicação? Ela é como se fosse o Ozempic, mais ou menos igual, só que ela tem uma ação a mais do que o Ozempic. E aí ela entrega uma perda de peso de quase 40%. Então, uma pessoa de 100 quilos, por exemplo, é para 60. Olha. Então, é uma medicação que vem aí prometendo muito, muito mesmo. Agora, gente, não adianta querer perder peso sem acompanhamento, porque a gente acaba comendo errado. E se come errado, vem uma coisa que a gente já conversou aqui no nosso programa, que é a tal da fome oculta. O corpo acha que a gente está precisando de comida, Exato. quando está faltando mineral e vitamina, né? Às vezes tá com sede e você acha que é fome, também tem muito isso. Então, por isso que tomar água é tão importante. Te mantém mais saciado também durante o dia. Então, 2, 3 litros de água por dia, tranquilamente, todo mundo. É bem interessante. Perfeito. Doutor, vamos abrir para as perguntas? Vamos lá. 11 9 50 45 18 40. Se você tem alguma dúvida, pode mandar. Doutor Derek responde já. E no próximo momento também conversamos um pouquinho sobre a reposição hormonal, que Fechado. tem agora uma entrada muito grande no tratamento da obesidade, né? Então a gente volta. Gosto bastante. Eu sei que você gosta. Eu gosto desses assuntos. Eu amo. Aliás, eu amo esse bloco de saúde, porque é tão importante a gente conhecer o nosso corpo, né? Para fazer com que ele funcione bem, para que a gente viva cada vez melhor. Vamos lá, eu continuo com o endocrinologista, Dr. Derek Camargo. Temos muitas perguntas, mas eu falei que a gente também ia dar aquela passada aí pela reposição hormonal, né? Pela suplementação, porque eu sei que é algo que você entende, que você ama, que você estuda muito. E aplica nos seus pacientes. Exatamente. Né? Reposição hormonal é importantíssima. Quando a gente pensa principalmente em metabolismo, emagrecimento, a gente sempre pensa em reposição hormonal. Ontem a gente estava aqui falando do coração com o cardiologista, né? E aí ele estava falando dos perigos do hipertiroidismo, mas ele também falou do hipotiroidismo, principalmente porque também causa obesidade. E aí, no final das contas, acaba causando esse monte de outros problemas que a gente está comentando aqui. E ele falou um pouco sobre essa questão da reposição hormonal. Em que caso que é recomendado? No caso da reposição hormonal, quando a pessoa tem hipotiroidismo, o próprio Puran, né, que a gente toma, que é o remédio, a levotiroxina, para tratar o hipotiroidismo, ele já é uma reposição hormonal. Então, tem que ser bem indicado, bonitinho. É uma medicação até fácil de você entrar com ela. Mas daí existem algumas alterações que a gente chama de tireoidite de Hashimoto. Acho que a sua é tireoidite de Hashimoto, né? Saiu uma medicação nova agora para quem tem tireoidite de Hashimoto para diminuir os anticorpos. Na verdade, é uma medicação antiga que a gente vai começar a usar agora, chamada naltrexona. E essa medicação a gente já sabe, vários estudos saíram, desde o ano passado está saindo muito estudo, que elas baixam bastante os níveis de anticorpos. Então, elas diminuem a oscilação do nosso hormônio da tireoide. Então, a gente consegue acertar um pouco melhor o remédio. Para quem tem tireoidite de Hashimoto, é uma doença autoimune, e aí esses anticorpos atacam a sua própria tireoide. Então, às vezes, você está tomando 100 microgramas do remédio e, de repente, cai pra caramba a sua tireoide, você tem que baixar o remédio. E aí você sobe, porque elas ficam assim, né? Eu sou a louca do exame. A cada 3 meses estou eu lá vendo a minha tireoide, porque é um tal de 100, 75, 88, volta pra né? E vai... 112,5. É. Mas boa legal. Notícia essa. Funciona, muito legal. Agora, tem uma linha, e eu entendo que a gente não consegue transformar esse T4 em T3, e aí tem uma reposição de T3
para, inclusive, dar aquela acelerada no metabolismo, né? Isso é importante. Eu sei que existe aí controvérsia, tem médico que não gosta, tem médico que gosta, mas no emagrecimento, ela muitas vezes é necessária. Sim, muitas vezes é necessário. Quando que eu presto muita atenção nisso e, assim, poucas vezes eu faço essa reposição de T3. Por quê? É muito potente o T3. Ele ajuda a acelerar muito o metabolismo mesmo, é verdade. Mas sempre fazer quando tem indicação e o paciente tem deficiência mesmo desse suprimento. Então, tem que fazer quando tem necessidade. Não pode, por exemplo, dar T3 para todo mundo para emagrecer, isso está errado. Isso está errado mesmo, né? Então, a gente não faz. Agora, às vezes a gente pega algumas receitas que o pessoal não tem e acelera mesmo o metabolismo, né? Mas a pessoa vai ficar dependente desse remédio. Porque tem uma questão da gente fazer essa conversão se a gente tiver algumas coisas no nosso corpo, né? Isso. E às vezes a gente não tem, por exemplo... Magnésio, selênio, zinco, vitamina D, B12, C e cobre. Tá tem vendo que ter tudo isso aí. Então, aí um bom médico é assim, que sabe tudo que você precisa. Porque de repente você tá com carência de tudo isso, ou o médico nem viu se você tá ou não com carência de tudo isso, te manda tomar lá o seu Puran, você toma, mas aí não tá transformando o T4 em T3, porque tá faltando esse monte de vitaminas e minerais. Se você me permite, a primeira coisa que eu faço na clínica, quando o paciente chega, é estabilizar todos os nutrientes dele. Então, tá faltando B12, vitamina C, D, primeiro a gente repõe tudo, né? A gente faz isso ao mesmo tempo, a gente repõe tudo e eu entro com a medicação. Porque não adianta. A performance da tireoide, a tireoide funcionar bem, liberar esse hormônio da tireoide, que é o T4, o TSH, para ela liberar bem esse hormônio, ela depende desses nutrientes para nutrir a própria tireoide. Então, se você não tem esses nutrientes, você vai ficar dependente do remédio o resto da vida. Às vezes, é só você repor esses nutrientes e melhora tanto que você nem precisa de remédio. Então, tem várias nuances aí, né? Então, a gente pensa em tudo isso na hora que a gente vai... Perfeito. Você vê como uma coisa é séria? Até o psiquiatra outro dia estava falando aqui, que às vezes o paciente tem um hipotireoidismo, por conta disso o metabolismo ficou lento, ele entrou em depressão e nunca foi visto tal do hipotireoidismo. E se tratasse lá, nem depressão ia ter. Então, a gente tem que ficar muito atento. Agora, não é só a reposição de hormônios tiroidianos que ajudam nessa questão da obesidade. Sim. Existem outros hormônios que às vezes estão em defasagem que deixa a pessoa obesa? Existem 2 hormônios assim principais que a gente sempre fala deles. Testosterona e o GH, que é o hormônio do crescimento. A testosterona, ela acelera muito o nosso metabolismo, aumenta o ganho de massa muscular, melhora a libido, disposição. Então, ela tem uma gama de coisas, de fatores que ela vai mudar na vida da pessoa e muda mesmo. E, principalmente, ela acelera o metabolismo. Acelerou o metabolismo, a tendência é que você use mais gordura como energia, né? Então, você vai acabar queimando gordura também. E o GH, que é tido como um dos melhores hormônios do mundo, né? Que a reposição dele é essencial depois dos 18, 20, 25 anos. É mesmo? A gente quase não tem mais, né? E as pessoas falam assim, GH dá câncer. As pessoas, eu vejo, tem umas amigas que tomam GH e que são tudo sarada, sequinha. Eu fico até com aquela invejinha, né? Falo assim, nossa, que corpão, mas eu tenho medo. Porque eu ouvi falar que esse negócio dá câncer, não é não? Não dá não. Pode ficar tranquila. Pode fazer uso, inclusive. É mesmo, doutor? Inclusive fazer uso lá comigo, pô. Você tem que ir lá comigo. Ó. Passar comigo. É um convite? É um convite, tá super bem recebida lá. A Néia já vai marcar lá e eu vou. Agora vamos para as perguntas? Vamos lá. Então vamos lá, gente. Tem bastante pergunta aqui na tela e a gente já confere agora, tá? Você que mandou sua pergunta, segura aí que você vai ser respondido pelo Dr. Derek Camargo. Aliás, ele é um sucesso nas redes sociais. Acompanhe as lives, você vai aprender muito com ele. A Vilma de Cariacica, no Espírito Santo, não tem histórico de diabetes na família, mas consumo muito açúcar, não vivo sem refrigerante. Isso pode desencadear a doença? Pode, com certeza. E aí a gente pensa no diabetes tipo 2, né, que a gente estava falando, que é aquele adquirido com esse estilo de vida e tudo mais. Ela sempre toma refrigerante, que tem uma quantidade muito alta de açúcar, e ela também não consegue ver sem açúcar, e o refrigerante que também tem açúcar. Então, ela vai causar para ela mesma aí um diabetes futuramente, ou uma resistência à insulina, que não consegue ser absorvido o açúcar e tal. Então, pode sim desencadear a doença. Perfeito, tem que prestar atenção. Então, a próxima pergunta já vai para a tela do Ulisses, de Viamão, Rio Grande do Sul. Ele pergunta se existe alguma relação entre diabetes e pancreatite. Depende, né? Aí a pancreatite é uma doença, mas geralmente a pancreatite ela é uma doença que a gente consegue tratar, né? Então, ela pode diminuir a secreção de insulina? Até pode, porque o pâncreas é quem secreta a insulina, que aí a gente pensa em diabetes. Mas depende, se a pancreatite for crônica, aí tudo bem, pode sim vir a dar uma alterada na diabetes, sim. Geralmente a pancreatite é passageira, então alguma coisa que a pessoa fez, se alimentou muito mal, o estilo de vida estava ruim, ela trata a pancreatite e aí o pâncreas volta a funcionar normalmente. Às vezes nem altera tanto a diabetes, não é nem percebido isso. Tá joia. Eu espero que vocês estejam gostando, hein? Porque a gente está tendo um monte de informação boa aqui. Ângela, de Três Marias, Minas Gerais. Se a pessoa está com colesterol controlado, é preciso tomar
como é que é o nome? Atorvastatina. Isso. Atorvastatina, né? Que é uma medicação da classe das estatinas, que tem a rosuvastatina, simvastatina e a atorvastatina. Não é preciso tomar. Nem para estabilizar a placa, e isso muita gente provavelmente vai falar, nossa, mas ele vai tirar a estatina, a atorvastatina, a simvastatina. Por quê? Porque ele controla o colesterol. Porque é uma medicação que a longo prazo vai dar muita deterioração no metabolismo da pessoa. Principalmente dores em articulações dos pés. Então eu vejo muita gente que chega no meu consultório tomando atorvastatina, por exemplo, há 5 anos, quando na verdade deveria tomar 2 meses só. E hoje a gente consegue controlar com o fitoterápico tudo isso. Então não deve tomar, mas assim, deve acompanhar com o médico e um médico que entenda de medicina integrativa, principalmente, que vai conseguir fazer tudo isso com medicação que é fitoterápica e vai dar o mesmo resultado ou melhor. Né? Eu conheço gente que toma estatina há anos, aí toma junto Tandrilax porque tem dor no corpo todo, e aí por isso tem outro problema. Gente, isso mesmo. Tem que prestar atenção, né? Dá para controlar esse colesterol, por exemplo, com aquele bloqueador de gordura? O Orlistat? Dá para ajudar um pouquinho, né? Mas ele é mais para estabilizar a placa. Tá. O colesterol mesmo a gente vai conseguir controlar com coenzima Q10, resveratrol, fenofibrato. Então a gente consegue nessa maneira. E são fitoterápicos, né? Tá vendo? Vamos fazer essa reposição bonitinha aí. Juliana é de Campinas, ela deixou a pergunta dela. Queria saber mais sobre diabetes gestacional. Se a mãe passa doença para o bebê. Na verdade, não é a mãe passar para o bebê, não. É a absorção de insulina ali que a criança vai ter, né? Então, o diabetes gestacional depende muito da alimentação da mãe, depende muito da predisposição da mãe também, já é uma pré-diabética, por exemplo, e não é que ela vai passar para o bebê, mas o bebê pode ter dificuldade em secretar insulina depois. Mas, via de regra, se levar uma vida regrada, é que o problema é que daí, nesse caso, a mãe já está levando uma vida desregrada, geralmente, né? Por isso que falavam antigamente que quando o bebê nascia muito gordo, muito grande, Isso. possivelmente ele ia ter diabetes. Na verdade, é porque talvez ele tenha herdado esse gene da mãe. Isso, exatamente. E a mãe geralmente já é pré-diabética ou já é diabética, e aí é uma doença totalmente hereditária, né? Então passa, mas não necessariamente vai dar pro filho. Essa pergunta, né? Se a mãe passa a doença. Não necessariamente vai passar a doença pro filho, mas a tendência dele ter vai ser maior, então vai ter que se cuidar mais durante a vida. Agora, diabetes gestacional também, se a grávida se controlar bem direitinho... Segura bem. Segura a onda, né? Sim, segura. Isso é importante ele fazer pré-natal, alimentação mega equilibrada, tudo certo. E no pré-natal, por exemplo, a gente tem todos os exames para diabetes gestacional, né? Curva insulinêmica, curva glicêmica, tem tudo, né? E o perigo da diabetes gestacional é pré-eclâmpsia, né, gente? Que aí pode acelerar o parto, aí vem complicação. Tem que segurar a onda, viu? Você gravidinho aí. Próxima pergunta, cadê? É do Wilson, de Tarumã, São Paulo. Contar ou cortar, talvez? Contar mesmo. Contar carboidratos pode ajudar no controle do diabetes ou isso é mito? Não, isso é verdade. Contar o carboidrato, sim. A gente tem uma contagem que a gente faz de cada alimento, né? Por exemplo, arroz, macarrão, cada um tem uma contagem. E quando você conta o carboidrato, você consegue saber mais ou menos quanto isso vai virar de açúcar no seu sangue, né? E aí ele consegue controlar a diabetes, sim. É que geralmente a contagem, se o cara já é diabético, a contagem é muito baixa, né? Então ele vai contar o carboidrato, é pouca coisa. Ele vai contar um pouquinho ali que é para poder comer aquele pouquinho de carboidrato. Na verdade, o ideal é evitar bastante, né? Evitar carboidratos e acertar as medicações, né, principalmente. Tá joia. Próxima pergunta, vamos lá para a tela. Da Júlia, de Sorocaba, gostaria, como saber se o meu filho tem diabetes? Há algum sintoma específico nas crianças? Tem sim, eu sou de Sorocaba falando isso. Ah, é? Que legal. Olha lá, sou conterrânea. Como saber se meu filho tem diabetes? Tem alguns sintomas, na criança principalmente, mas via de regra, a pessoa vai urinar mais durante a noite principalmente e ela vai ter muita sede. A pessoa vai beber muita água, bebe muita água, urina muito à noite, fica com uma sensação de cansaço durante o dia. Então, esses são alguns sinais que na hora você já vai para o pronto-socorro, o primeiro exame que você fizer, o mais simples que for, já vai detectar ali que o seu açúcar vai estar bem alto no sangue. Aí, acompanhar com o endócrino ou com o próprio clínico mesmo, mas é acompanhar de perto. Mas a primeira coisa que a gente pensa, muito cansaço, tomando muita água durante o dia e urinando muito durante a noite. Levanta as 2, 3 vezes para urinar às vezes, né? Isso vale para adulto também, né? Para adulto também, para os dois. Esse é para os dois, exatamente. Próxima pergunta, então. Vamos lá, vamos conferir aqui. Desculpa, posso fazer? Esqueci de mais uma aí. E a perda de peso. E a perda de peso também. Perdeu o peso rápido. Perde peso rápido, sem estar fazendo dieta, sem estar fazendo nada. Tá jóia. Vou tirar a minha dúvida aqui, né? Eu vejo, assim, você na minha frente, você tem quantos de altura? Eu tenho 1,98. 1,98. É um homem grande, né? Não é um homem franzino, magrelinho e tal.
E hoje em dia a gente sente uma pressão muito grande das pessoas entrarem num X padrão. Sim. Mas cada um é de um jeito. Cada um é de um jeito. Cada um tem uma conformação corporal também, né? Que a gente pensa que tem pessoas que são menores, mais slim, né? Que a gente chama que são mais fininhas e tal. Outras não, os ossos são mais largos. Então, cada um tem um estilo de corpo. É que a tendência, hoje a moda, meio que faz a pessoa querer chegar naquele certo tipo de corpo que a gente vê no Instagram muito, na internet, rede social. A gente vê aquelas pessoas magras, cintura. Então, a tendência é que a gente fique com essa coisa na cabeça, mas na verdade não tem nada a ver. A gente tem que se sentir bem, primeira coisa. Claro que a gente tem que estar bem cuidado por conta de doenças, né? Não por padrões de beleza, mas a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo. Tá bem, estou me sentindo bem, estou saudável, meus exames estão em dias, vida que segue. Peso é algo que a gente precisa acompanhar mesmo, ficar subindo na balança, comparar com os amigos ou não? Não, porque, assim, eu vou falar que não que eu seja contra ficar controlando o peso, mas o peso é uma coisa que é muito irrelevante, porque se eu peso igual você, por exemplo, mas você tem muito músculo e pouquinha gordura, você é super saudável. Isso eu tenho muita gordura e pouco músculo, eu não sou tanto, mas a gente pesa a mesma coisa do mesmo tamanho, né? Então, o peso não é o principal, não. Composição corporal. Composição corporal, que é que manda. Exames em ordem. Exatamente. Tá bom. Doutor Derek Camargo, olha que aula boa, né? Aprendemos um monte de coisas aqui, eu tenho certeza que você gostou. Depois você deixa seu comentário lá. Ele tá no derekcamargo.com.br, é o site, no Face, no Instagram, DR Derek Camargo. E se você quiser mandar uma mensagem, até para marcar um horário, não é fácil não, tá, gente? Que ele é lotado, mais 70. Vale a pena. Dá pra fazer até por telemedicina, não dá? A gente tem alguns médicos que fazem. Eu não faço, mas alguns fazem. Alguns fazem lá na clínica. 11 9 4564 6108. 11 9 4564 6108. Até a próxima, não demora. Obrigado, tá tava bom? com saudade. Obrigado. Espero também. Muito Valeu. obrigada. Tchau, tchau. Agora você vem aqui comigo, porque depois dessa aula maravilhosa, eu acho que você deve estar super animada pra entrar em forma, não tá?